Messias. Eu sou mestra em educação, também sou professora da educação básica e sou integrante do ABERE. Nós estamos hoje aqui, né, com essa live, mais uma live, né, que é o ABERE está promovendo, com um tema muito importante, que é o racismo estrutural e o trabalho doméstico no Brasil. O que é o ABERE? Né? O ABERE é um laboratório de educação das relações étnico-raciais. É um grupo que estuda, que pesquisa e que realiza ações para combater o racismo, para promover uma educação das relações étnico-raciais no Brasil. E a nossa convidada de hoje é Luísa Batista. É uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Ela é presidente da FENATRAD, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Domésticas. Ela vai se apresentar, né? E passar para a Luísa, eu vou me autodescrever, né? Para que as pessoas, porventura, que estejam através do Instagram, né? E que não sejam cegas, né? Que elas possam saber como é a Elisama. Né? Elisama é uma, sou eu que estou falando, né? Uma mulher negra, meu cabelo é curto, eu estou de blusa preta, atrás de mim tem uma parede bege, uma mesinha também de madeira, né? Meu nariz é um redondo, né? Um nariz tipicamente de pessoas negras, e eu estou aqui para mediar esse debate. Eu vou convidar agora a Luísa para se apresentar aqui para a gente. A todas e todos, eu sou Luísa Batista Pereira, tenho 64 anos, sou trabalhadora doméstica aposentada, estou presidenta da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. É uma federação que agrega 16 sindicatos filiados a ela e com o intuito de se expandir mais, né, porque temos outros sindicatos que estão em processos de filiação. A FENATRAD já tem 23 anos de existência, com uma história política muito forte, né, na questão da aquisição, né, da conquista dos direitos das trabalhadoras domésticas. Tanto é que temos uma PEC, temos a Convenção 89, né, da OIT. Ou seja, foram mais de 80 anos de luta, né? A história do trabalho doméstico tem mais de 80 anos de luta, mas a FENATRAD tem 23 anos. Eu sou uma mulher negra, com o nariz típico da minha raça, ou seja, não é um nariz afilado, mas eu gosto de mim como eu sou, né? Me assumo como negro e eu tenho comigo que as pessoas, mesmo sendo negra, não tem essa de quem é melhor nem quem é pior. Somos todos iguais perante a lei, porém é uma lei que nos discrimina, né? Tanto é que a gente está sempre em luta para combater o racismo. E eu estou vestindo uma camisa do bloco Mulheres Cutucando, porque também estou na direção da CUT Pernambuco, né, que é a Central Única dos Trabalhadores, e eu estou usando uma camisa do bloco Mulheres Cutucando. Foi uma camisa que nós usamos no ano de 2018, né, no carnaval, aliás, de 2018 não, de 2019, quando homenageamos a primeira dama falecida, né, Marisa Letícia. Esse bloco, ele reúne todas as mulheres sindicalistas da CUT, e aí no carnaval a gente tem esse bloco que é também um bloco político, porque é através do bloco que a gente nas ruas denuncia, né, tudo o que a gente combate durante toda a nossa vida, né, o feminicídio, o racismo, a retirada de direitos da classe trabalhadora, enfim, essa é Luísa Batista. Ok, Luísa, mais uma vez, né, uma satisfação muito grande ter você aqui conosco nesse debate de hoje. E aí, né, vamos para o tema: racismo estrutural e o trabalho
racismo estrutural, associando, dentre outras coisas, ao trabalho doméstico. Sim. O trabalho doméstico, ele tem uma herança, né? É onde nós, que fazemos a federação, a gente entende que é uma estrutura da sociedade escravocrata, mantém ao longo dos anos, né? Aliás, de mais de um século, a Lei Áurea, né? Que a gente entende que foi uma lei para inglês ver, porque a realidade libertou, entre aspas, porque depois da aprovação da Áurea, o que é que os senhores de escravos fizeram? Abriu-se as senzalas, mas o que é que essas pessoas, né, que vieram traficadas do continente africano, o que é que essas pessoas iam fazer para sobreviver? Daí já se estruturou o racismo. Então, o que é que ficou para nós, homens e mulheres negras nesse país? Ficou isso que a gente, infelizmente, essa estrutura que é violenta, que é uma estrutura muito bem estruturada mesmo, como o nome já diz, e que ainda hoje as pessoas negras, numa condição de subalterno. O que sobrou para mim é totalmente trabalho doméstico. A maioria das trabalhadoras domésticas hoje, mais de 7 milhões e 600 mil trabalhadoras domésticas, segundo dados do próprio IBGE, e dessa maioria negras, somos cerca de 83% mulheres negras desse total. E as mulheres negras que estão no trabalho doméstico, elas ainda são discriminadas. Negra. Quem está dentro dos sindicatos, como eu e como várias outras companheiras, sabe, inclusive, a forma como a trabalhadora doméstica é tratada nas residências. Na época que o FGTS era... Porque na época do Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, ele era que se recolhesse o FGTS para o trabalho doméstico, apenas 2% do valor do salário. Foi muitas reuniões, muitos seminários, muitas oficinas por todo o Brasil. E aí, com essa discriminação, a categoria não aceitou. A FENATRAD, na época, a diretora da FENATRAD não aceitou. E ela fez muito bem, porque era o cúmulo da discriminação. Então, ele vai e que deixa o FGTS opcional. Onde eu quero chegar com essa pequena explicação? Eu quero chegar que o FGTS era facultativo, as rescisões feitas nos sindicatos, não, como em outros estados, era gritante que o FGTS ele era concedido mais de pele clara. Então, isso é racismo. Está uma coisa arraigada dentro da cabeça das pessoas, de que as pessoas brancas elas têm que ter mais valor no trabalho, tem que ser mais respeitada. Então, esse racismo estrutural é uma coisa que magoa, sabe? Que machuca as pessoas. E é contra esse racismo que essa luta é uma luta. Aí a gente vai para outras categorias. Um dia eu estava conversando com meu filho caçula, começou a conversar e aí ele dizendo, uma história de racismo, eu não consigo enxergar. Então eu falei para ele, meu filho, presta atenção, quantas pessoas negras trabalham dentro de um banco? Quando você chegar no shopping, você presta atenção quantas vendedoras e vendedores negros tem dentro das lojas. Por aí você vê. E por quê? As pessoas negras também estudam, tem pessoas negras com doutorado, com mestrado, PhD, tem pessoas, mas na hora do mercado de trabalho, as pessoas conseguem se destacar, que conseguem realmente galgar um espaço, não só um espaço de luta, um espaço de poder, um espaço
É muita luta para que essa pessoa chegue a esse ponto. É muita luta. Mas você chega num banco, né, como eu sou muito amiga do pessoal dos sindicatos bancários, né, por conta da Central, a Suzy Leite Rodrigues, ela é a primeira mulher negra, né, e de banco privado que está assumindo já o segundo mandato do Sindicato dos Bancários. Então, para o lado de outras categorias também, a gente vê que o racismo está estruturado em muitos espaços, não é só no trabalho doméstico, sendo que a maioria está, porque moramos numa periferia, as condições de oportunidade para que a gente fazer uma faculdade é muito mais difícil do que uma pessoa negra. Então, dentro de todos esses olhares que a gente vê, o racismo está estruturado para chegar, não dizer com as palavras, mas que o lugar do negro tem que ser um lugar de subalternidade. Certo, Luísa. Só para situar, né? A gente está na live, né, que está tratando do racismo estrutural e o trabalho doméstico no Brasil. Essa é a Luísa Batista, não é? Que é presidente da FENATRAB, e a gente está discutindo justamente o que é esse racismo estrutural e por que ele, né, se apresenta dessa forma em relação à trabalhadora doméstica. E aí é importante a gente refletir que durante um tempo, né, o racismo ele era visto e analisado a partir de uma perspectiva individual. Então, o racismo era um problema, uma distorção, uma patologia individual da pessoa que era racista. Então, nesse sentido, se a pessoa deixasse de ser racista, o racismo iria se acabar. Depois passou-se, né, a ter uma compreensão do racismo como sendo uma manifestação individual, mas também institucional, que afeta o dia a dia das instituições e conferindo, ainda que de maneira não consciente, né, privilégios e vantagens para as pessoas brancas em detrimento das pessoas negras. E existe essa outra compreensão do racismo como sendo estrutural à nossa sociedade. E o que significa, como Luísa bem falou, é algo que está na base, é algo que está no processo de formação da sociedade. E que, né, é preciso olhar para essa base, para esse processo de formação da sociedade e tentar, né, promover transformações, né, que mude esse sistema como um todo. Então, nessa perspectiva, né, não basta apenas, por exemplo, que as pessoas, no nível individual, deixem de ser racistas. É importante, mas não dá conta. Não basta também, não é, que haja simplesmente uma representatividade de pessoas negras em determinados lugares. É importante essa representatividade, lógico que é, mas a representatividade por si só, ela não vai fazer com que o racismo ele desapareça, porque ele está entranhado na forma, né, como o próprio país, como o Brasil, ele foi se constituindo. Então, o racismo ele está na base da construção da sociedade brasileira, né? E aí o que acontece, né? O trabalho doméstico hoje, tanto o trabalho remunerado, né, das trabalhadoras que trabalham nos lares de outras pessoas, quanto o trabalho doméstico realizado em casa, porque a trabalhadora doméstica tem uma dupla jornada, tem uma tripla jornada, ela trabalha em casa também, não é isso? Ele é um trabalho extremamente desvalorizado. Por
início da sua fala, professora, você falou a questão da patologia, racismo e patologia. Eu não vejo o racismo como uma doença. Eu vejo o racismo como um desvio de caráter, e nem sempre um desvio de caráter é patológico. Também a questão de as instituições, né? O racismo estruturado dentro. Mas as instituições são dirigidas, são criadas, são pessoas que vão gerir essas instituições. Portanto, não digo que seja. Agora mesmo a gente tem o caso, né, da Fundação Palmares, e a gente vê que deveria agora estar às mil maravilhas por ser um representante, né, por ser uma pessoa. E é exatamente o contrário. Está sendo o pior momento da Fundação Palmares. A gente vê o trabalho doméstico, agora nesse momento a trabalhadora com a jornada. Para a trabalhadora doméstica, a maioria, eu digo infelizmente, mas eu não tenho vergonha nenhuma de ser trabalhadora doméstica. Criei meus pessoa aposentada como trabalhadora doméstica. Mas eu digo que, infelizmente, porque muitas outras pessoas não gostariam de estar, mas elas estão por falta de oportunidade, né? Então, essas pessoas, essas mulheres, sempre tiveram o mesmo trabalho que estão tendo hoje, nesse momento de pandemia. Porque a trabalhadora doméstica pagar uma outra pessoa para fazer o serviço da casa dela. Nunca tem como essa coisa. Além de não ganhar o suficiente para isso, outras pessoas também diriam: eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar na casa dela, vou nada. Então, isso é uma forma também de discriminar o trabalho doméstico em si. Agora, hoje, com a pandemia, tem muitos comentários aí na internet, inclusive de homens, esse cuidado de dividir as tarefas domésticas com a esposa. Nunca tiveram esse cuidado. E hoje, trabalhando em home office, então, essa pandemia, ela coisas para discutir amplamente, né, o que está acontecendo. Aqueles empregadores que tiveram consciência, né, e deixaram a trabalhadora doméstica em casa com salário pago, a medida 936, aqueles que estão com a carteira registrada e que está tudo certo, não tem nenhuma pendência no E-Social. Então, afastou a trabalhadora doméstica ou parcialmente, né, do trabalho, pagando uma parte e o governo pagando o outro. Ou completamente, né? Então, a trabalhadora doméstica está em casa e aí eles estão, nesse momento, está em casa e aí eles estão vendo como é o trabalho doméstico, não é valorizado. Porque quando chega-se numa casa, a casa está toda dada, banheiro limpo, a refeição preparada, a mesa posta, a louça, a pia sem nenhuma louça suja, não tem o que reclamar, é tudo certo. Isso é a normalidade. Então, se chega tudo bagunçado, cama desforrada, a pia cheia de louça, não está a comida pronta, aí é quando tem visibilidade, porque não foi executado. E a maioria das mulheres hoje em dia estão no mercado de trabalho, né? Já foi o tempo que o trabalho da mulher é ter trabalhadora doméstica em casa para fazer os serviços, mas ela era dona de casa, aquela que ficava em casa fazendo a lição, né? E supervisionando o trabalho da trabalhadora doméstica. Hoje não, hoje ela está no mercado de trabalho e ela chega em casa e quer encontrar tudo. Nesse momento de quarentena, muita gente está em home office, né? Então, essas pessoas que hoje estão em home office está vendo o trabalho que é manter uma casa limpa, com a comida pronta na hora, dar a criança, dar o banho, trocar de roupa, dar atenção à criança. E aí, espero que depois, porque não há mal que dure para sempre, vai chegar o dia que aos poucos vamos voltar
normalidade, não tão normal, mas aquela normalidade anterior, e eu espero que as pessoas fazer os serviços da própria casa, né, da própria residência, parem e pensem que o trabalho doméstico ele tem valor. Ele tem valor. E por isso também ele aprende a valorizar a trabalhadora doméstica. Não é regra geral. Nunca vamos generalizar o discurso. Mas a teoria trata a trabalhadora doméstica com a total falta de desrespeito. Aquilo, se tem um aborrecimento no trabalho, o chefe, né, aguenta calado, mas chega em casa uma pilha de nervos e descontem a trabalhadora, falando de forma ríspida. Se tem que chamar atenção, chama de forma grosseira, falando palavras que diminuem a autoestima dessas pessoas. No sindicato, casos de trabalhadora que já chegou ao ponto de tentar o suicídio e chegar chorando, dizendo que... É aí que entra a questão do assédio moral, né, no local de trabalho. Exatamente. Violência, que isso é uma violência, né? E o assédio. Essas peculiaridades a gente vê mais doméstica, porque é a parte mais fraca da relação de trabalho. Então, ela é que aguenta mais o tranco, como se diz. Porque... Então, Luísa, a trabalhadora doméstica, ela tem aquela visão de que é uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades que ela e que está ali para que aquelas pessoas que não se convertem estejam no mercado de trabalho, fazendo, para eles é de menor valor, porque você não precisa saber ler, escrever, ter mestrado, ter doutorado para preparar uma refeição. Isso você aprende no dia a dia, aprende desde quando você vê a mãe sair cedo para trabalhar e você tomar conta dos irmãos menores. Então, você é uma coisa que é tipo mãe para filha, né? E hoje também já temos homens no trabalho doméstico. Eles não estão naquela função do cozinhar, do cuidar da criança, de limpar o banheiro, de forrar. Então, o trabalho doméstico é jardineiro, é o caseiro, é o motorista, né? É, motorista particular. Então, ele não está naquele trabalho mesmo que está com o umbigo. Que é considerado um trabalho menor, não é? Então, assim, o trabalho menor, que é a base de organização. Exatamente. Inserido no mercado de trabalho. Exatamente. Isso daí, só fazendo uma síntese para a gente, né? Existe uma divisão sexual do trabalho, não é? Então, o trabalho doméstico, ele é majoritariamente feminino. Isso, tanto o trabalho doméstico remunerado, como o trabalho doméstico que é feito dentro de casa. Por exemplo, o IPEA, em 2010, lançou os dados dizendo que a mulher, ela que trabalha fora, ela gasta 25,9% de horas, 25,9 horas semanais no trabalho dentro de casa. Então, a trabalhadora doméstica que trabalha fora, a professora e qualquer outra. E que o homem, ele gasta apenas 15,5 de horas semanais na realização de trabalhos domésticos dentro de casa. E ainda assim, a percepção do que é trabalho doméstico para o homem e para a mulher é diferente. Quando o homem diz que fez um trabalho doméstico, muitas vezes ele está se referindo a fazer um concerto, né, a sair para fazer as compras, né, a levar o cachorro para passear ou brincar com os filhos, por exemplo. Né? Então, existe uma percepção diferente do que é trabalho doméstico para homem e para mulher. Existe uma divisão sexual desse
maioria das vezes, ou em muitos casos, né, vai comprar a comida, a roupa, a casa organizada, ele vai se regenerar para no outro dia ir para o trabalho, mas quem foi que fez esse trabalho enquanto ele estava no trabalho dele? Então, ou foi a doméstica, né, a trabalhadora doméstica, ou foi a mulher, a filha, a cunhada, a irmã e assim por diante. Então, na verdade, é uma situação, não é, de desigualdade, de injustiça, e que o capitalismo, ele lucra com isso, né? Ele lucra com essa situação. Pois é, o capitalismo, né? E os homens também, né? Porque muitas vezes não tem uma trabalhadora doméstica em casa, mas ele chega em casa, ele trabalha, né, fora de casa, e aí na cabeça dele ele trabalha muito porque ele ganha o suficiente para pagar as contas, para mas ele não vê que se ele tivesse de pagar uma trabalhadora para fazer esse serviço, né, também teria que sair outra que faz. Eu fico indignada quando alguém diz assim, que não sabe o trabalho, seja ele trabalho doméstico ou qualquer outra categoria, eu fico indignada quando diz assim, fulana não trabalha. Quem é que limpa a casa, quem é que prepara a refeição, quem é que administra o dinheiro que o marido para pagar as contas. Se isso ele bota o dinheiro na mão dela. Muitas vezes ele paga tudo, faz a feira só para não ter que deixar nem você pagar. Então, ele tem na realidade, ele tem uma mas o trabalho doméstico para ele é como se fosse uma forma de escravidão para a mulher. Então a gente tem aí um caldo que envolve, não é? O sexismo, o machismo, o racismo e a exploração capitalista, né? A mulher negra, na base de tudo isso, ela tem, não é, uma sobrecarga de opressões, porque ela é oprimida, né? No segmento do racismo, do machismo e da exploração capitalista. Então, essa sobrecarga de opressões, não é realmente um fardo e uma carga muito pesada e muito difícil, que gera uma série de adoecimentos, uma série de problemas, não é, na vida dessas mulheres, no futuro e ao longo mesmo da sua vida enquanto trabalhadoras remuneradas, né, antes da aposentadoria. Antes da gente passar, só queria só lembrar uma coisinha, Luísa, importante. Para o trabalho doméstico, né, se especificava, e ainda hoje se tem, como o ideal ser uma mulher negra, né? Então, a cozinheira é a cozinheira negra, ela cozinha bem. A babá é aquela mulher negra, ela tem, no entanto, né, até bem pouco tempo, e ainda hoje, para os outros postos de trabalho, né, se colocava argumentos como, por exemplo, a boa aparência. E essa boa aparência, a gente sabe que se referia ao racismo, porque se privilegiava, né, para os outros postos de trabalho as pessoas que tivessem, né, o padrão, o estereótipo branco. Não é isso? Então, o que acontece? Muitas mulheres, inclusive com um grau de escolarização, com formação, não é? Ela não consegue um trabalho dentro daquela formação que ela tem, mas ela consegue um trabalho doméstico. Não é isso? Porque está associado, como sendo a mulher negra, a um tipo, não é, preferencial, ideal, para executar esse tipo de trabalho. Não é isso? Exatamente. Então, casa com tudo aquilo que a gente discute, que a gente combate, que é o trabalho doméstico, porque trabalho não tem que ter gênero. Trabalho, as pessoas têm que se capacitar para fazer aquilo que sabe. Então, não tem que ter gênero. Principalmente o trabalho doméstico, né? E acabar com essa história de dizer que o marido vai ajudar nas tarefas. Não, ajudar não, ele vai dividir as tarefas domésticas, porque ele também mora dentro de casa, os filhos, tudinho. Então, construir isso, desconstruir essa história de que o trabalho doméstico é só
muito difícil. E começar a construir essa questão de que tarefas todas as pessoas que residem naquela casa é uma coisa muito difícil. Agora mesmo, a gente, nesse momento de pandemia, né, só uma coisa que foi antes de ontem, eu estava numa live, numa das muitas, né, que é uma após a outra. A melhor agora, até agora, foi com a presidenta da Dilma. Exatamente no dia 29, né? Foi. Então, uma coisa que sempre vê é que agora as crianças, as mães estão em casa, né? As trabalhadoras não podem pagar, demitiu, não estava com a carteira assinada, não pôde, na medida 936, demitiu. Então, isso é uma preocupação muito grande do sindicato. Mas tem também a questão das né? As aulas online. A minha opinião, se algum poder para decidir, esse ano, eu acho que esse ano não deveria ser considerado um ano letivo por conta da pandemia. Por quê? Porque quem vai fazer o Enem vai ser prejudicado. Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem internet em casa, nem todo mundo tem computador, então vai ser um problema fazer o Enem esse ano, com essas dificuldades todas por essa pandemia. Tem também as crianças, aulas online. Nem toda criança, as mães têm um celular de fazer as tarefas dos filhos. E ninguém para pensar no professor que está de quarentena, mas está trabalhando muito e gastando mais. Por quê? Tem o próprio computador, tem que pagar a internet, tem que aumentar a e o contra-cheque desse professor, dessa professora, está vindo quantos centavos a mais por isso? Nenhum. Sem contar que nem todas as crianças têm condições de passar. Aquelas que já estão no período de fazer o Enem, não vai ter condições de fazer uma prova boa para o Enem, exclusão o Enem esse ano. Exatamente. Essa exclusão. Eu sei que as nossas discussões, né, não estava na pauta, é importante, é importante. Fala também, porque domésticas que não sabem ler, então como é que vai acompanhar os filhos? Exatamente. Falando nesse período de Covid, né, 19, de isolamento social, a gente acompanhou, não é, desde o início e sempre, né, do isolamento social, uma luta muito grande das domésticas. Em alguns estados, né, o trabalho doméstico foi considerado essencial, né? O trabalho doméstico ele é essencial. Mas será que nesse período de isolamento social, a ida da trabalhadora doméstica, não é esse o questionamento, se fazia essencial para a maioria das famílias e a segurança dela, e o ir e vir, e o contato nos ônibus, e o próprio contato com os empregadores dentro daquela casa, né? Então, quais foram as principais lutas, né, da categoria das trabalhadoras domésticas nesse período do isolamento social? Lembrando que no Rio de Janeiro, a primeira morte através da Covid-19 foi de uma trabalhadora doméstica, não é? Que idosa, diabética, não é? Hipertensa, se deslocava mesmo. Pronto. Ia para o Leblon, para a casa dos seus empregadores, né? Inclusive passava parte da semana lá, que tinham vindo recentemente da Itália, que teve, né, um surto enorme de Covid-19, e essa mulher ela contraiu, não é, a Covid e por pouco tempo veio a óbito, até mesmo porque era uma pessoa do grupo de risco. Então, nesse período do isolamento social, quais foram as principais
tem trabalhado muito, porque é um período que está havendo muitos ataques, como você falou desde aí, as demissões, né? Toda essa questão. Então, quais foram as principais lutas, né, das trabalhadoras domésticas nesse período do isolamento social, nesse período da pandemia? Bem, o caso da Cleonice Pereira, né, foi, digamos assim, entendeu o sinal vermelho. Os patrões estavam na Itália, estavam contaminados, e aí entra o egoísmo, né, de saber que estavam contaminados e se dá o luxo de ficar em casa sem a trabalhadora doméstica. Uma mulher com 63 anos, hipertensa, diabética, ela apresentou os sintomas. Não teve a mesma facilidade que os italianos, eles estão vivos, mas a Cleonice não. Então, quando foi descoberto, ela praticamente descobriu num dia, no outro ela morreu. A FENATRAD tentou entrar em contato com os familiares dela para entrar com uma ação. Não aceitaram, né? Porque a FENATRAD tentou através do sindicato do município do Rio de Janeiro. Temos 3 sindicatos. Temos um que fica na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, que é o municipal do Rio de Janeiro. Temos um em Nova Iguaçu e temos um em Volta Redonda. Eles não quiseram o apoio para entrar com uma ação. Quando começou esse problema da quarentena, já em fevereiro, o Ministério Público, através da nota técnica, estabeleceu que o trabalho doméstico ele não é essencial nesse momento de pandemia, e tem trabalhadoras domésticas, foi uma recomendação, não é lei, foi uma nota técnica, mas estabeleceu que as trabalhadoras domésticas deveriam sim em casa com remuneração paga. A FENATRAD, né, eu gravei 2 vídeos, né, que postamos no site da FENATRAD e divulgamos em redes sociais, na minha página do Facebook, as outras companheiras, nos grupos, a campanha Cuida de quem te cuida, deixa o trabalhador doméstico em casa com salário pago. Houve poucas adesões, mas essa campanha ainda está forte, né? Mas ainda está. Também a FENATRAD enviou um ofício ao Ministério solicitando que o governo criasse alguma medida que pudesse, nesse momento de as trabalhadoras domésticas, o afastamento com a remuneração paga. E várias outras federações, as centrais sindicais também fizeram isso, representando todas as trabalhadoras. E aí o que aconteceu foi aprovada a medida provisória 931, que é aquela que permite a suspensão do contrato de trabalho. Então é para todas as categorias de trabalhadores. Só que o empregador quite, né, com o E-Social. Houve casos que o empregador não estava e recolher o E-Social e deixar alguns meses sem pagar, isso gerou uma lacuna. O federal simplesmente não vai depositar o salário dessa trabalhadora. O empregador não está com o E-Social totalmente regularizado. Foi também a federação junto com as centrais sindicais, que a gente conseguiu que essa medida fosse. Aí, também, paralelo a isso, a gente vem fazendo campanha junto aos empregadores também. A doutora Julema Brites, que é do Rio Grande do Sul, ela está fazendo uma campanha junto com a filha dela. Tem, de um lado, várias trabalhadoras domésticas falando que foram demitidas, né, por conta da pandemia e que estão com necessidades. Aí tem uma fala minha dirigida para mostrar a categoria. E tem um outro mosaico que eles estão fazendo, que são empregadores, inclusive tem um professor, um homem negro, que ele declara que deixou a trabalhadora em casa e que está pagando o salário. Tem muitas pessoas que conhecem a nossa luta, respeitam o nosso trabalho e deixaram as trabalhadoras em casa com salário pago. Mas
contabilizar o total de trabalhadoras domésticas, acho que chega no máximo a 1,5%. E aquelas que estão afastadas também estão nessa situação. O auxílio emergencial, que poderia ser por muitas que trabalham sem a carteira assinada, ou por aquelas que prestam 1 ou 2 dias de trabalho, né, que a FENATRAD não chama de diarista, presta 1 ou 2 dias de trabalho numa residência. Então, essas também recorreu ao auxílio emergencial. Muitas não receberam ainda nem a primeira parcela, a classe média que está recebendo. Ou seja, não sabemos qual é o critério que o Ministério da Economia, né, analisar o auxílio emergencial. O fato é que muitas pessoas que realmente precisam é algo para ser revisto, e isso tem causado muitos transtornos. Paralelo a isso, a FENATRAD campanha de arrecadação de cestas básicas nos sindicatos. O Sindicato de Pernambuco até agora cestas básicas. 120 não, 160, porque 40 foi um apoio da TEMES, que é uma organização do Rio Grande do Sul, né? TEMES, Gênero e Justiça, e que trabalha muito com a FENATRAD. Inclusive, foi a TEMES que ganhou um projeto com o Google, que fez o aplicativo Laudelina. O aplicativo Laudelina é um aplicativo que tem todas as informações sobre os direitos que as companheiras têm. Cálculo de rescisão e tudo. Atualmente ele está com o salário retroativo, atualizar o salário, mas as leis foram conquistadas, estão todas lá dentro desse aplicativo, que é o aplicativo na loja da Play Store. Quem baixar vai conseguir acessar esse aplicativo. Foi criação da TEMES, o trabalho no Rio Grande do Sul, a FENATRAD e a empresa que está que fez, né, que criou a plataforma para o aplicativo. Então, o Ministério Público, junto com os estados de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e aqui em Recife, distribuição de cestas básicas. Essas cestas a gente enviou para ter o nome das trabalhadoras, que a gente procura mapear aquelas, né, ou que trabalha sem a carteira assinada e estão realmente numa delicada do que aquelas que estão com. No total, a gente já distribuiu 120 cestas básicas. A FENATRAD é filiada à FIT, Nacional de Trabalhadoras de DOH, e mandaram um recurso para ser dividido entre os sindicatos para que a gente possa dar continuidade a esse programa de distribuição de cestas básicas. O que acontece é que não quero chegar e fazer uma afirmativa, que eu acho que está tendo um pouco de perseguição em relação a recursos que vêm de outros países, causas sociais, né? Não só a FENATRAD, como causas sociais. Então, já tem um mês que esse recurso chegou, o que daria R$3.000 para o sindicato usar na compra de cestas básicas, e esse dinheiro ainda não foi liberado pelo Banco do Brasil, que é onde a FENATRAD tem conta, né? O presidente há pouco teve mandato, ficou 14 anos, então a conta fica na agência da UFBA, lá na Bahia, né? Então a gente tem a gente vem lutando contra isso, e a gente podia falar um pouquinho do caso daqui da... Isso que eu iria introduzir agora, né? Essa luta, né, durante o período da Covid-19, durante o período da pandemia, né, ela é uma luta em várias frentes, né, para garantia do direito, para garantia da manutenção do trabalho, né, dessas trabalhadoras, e também com ajuda emergencial para as situações, não é, mais extremas de precarização, né, isso dessas mulheres que tiveram salários reduzidos, perderam seus trabalhos e assim por diante. E aí a gente está chegando ao final, né, do nosso tempo, mas dentro desse processo, né, da Covid-19, a gente teve aqui em Recife, há pouco mais de 10 dias,
gêmeas aqui no Recife. Antes de passar a palavra para você, né, é importante, eu acho que muita gente, talvez, que esteja aqui ou que esteja nos assistindo, é filho ou filha de trabalhadora doméstica, né? Eu, por exemplo, sou filha de trabalhadora doméstica. Minha mãe trabalhou em casa de família durante toda a minha infância, adolescência e parte da juventude. Hoje ela não trabalha mais, né? Eu já fui com ela acompanhando, né, para a casa onde ela trabalhava, uma das casas onde ela trabalhou. E aí, ao ocorrer esse caso aqui em Recife, com o garoto Miguel, tudo isso gerou, né, escancarou, né, ainda mais essa ferida, né, esse processo tão intenso de exploração que faz com que a gente, né, grite cada dia mais que vidas negras importam. Né? Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse caso, né, que é um caso, infelizmente, né, emblemático. E aí, só enfatizar que a gente, né, se solidariza com a família, né, com Mirtes e todos os parentes, todos os familiares, né, porque é uma situação muito difícil, né, essa perda de maneira tão trágica. Né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse caso. Esse caso que aconteceu exatamente no dia que a lei complementar regulamenta os nossos direitos completou 5 anos, 1º de junho. E a gente vê que quando buscamos valorização para o nosso trabalho, a sociedade não reconhece. No momento de pandemia, aí a sociedade entende que o nosso trabalho... Tanto é que a Mirtes estava trabalhando numa casa onde não tinha pessoas com necessidades de uma trabalhadora. Estava ela e a mãe dela. A mãe dela. Trabalhando em condomínio de luxo. Ali não mora pessoas que tenham baixo poder aquisitivo ou que seja classe... Trabalha pessoas de classe média alta, né? A trabalhadora estava lá. De que eles não conseguiam sequer botar ela na 36, porque ela recebia, ela estava lá com funcionária da prefeitura de Tamandaré. Quer dizer, os contribuintes é que pagam o salário do prefeito. E ela, coitada, com um filho de 5 anos, com as aulas suspensas. As aulas presenciais, né? Ela teve que levar o filho dela. E aí teve que deixar o filho com a patroa, descer para passear com a cadela da patroa, o que já não é tarefa doméstica. Isso aí não é tarefa doméstica. Manda a trabalhadora fazer, e muitas vezes ela, mesmo sem gostar, ela tem que fazer porque ela precisa do trabalho. Né? Precisa daquele dinheiro para sobreviver. Então, ela deixou o filho aos cuidados da patroa. Então, aí envolve também... Se fosse o filho ou a filha de uma amiga dessa senhora, né, que ela colocaria ele no elevador de serviço? Não. Ela ia colocar ele no elevador social, onde tem uma forma dele passar para aquele local onde tem as unidades condensadoras dos ar-condicionados. Ela botou ele no elevador de serviço. Ela mentiu quando ela disse para Mirtes que ela ela não disse, eu botei ele no elevador para ele ir atrás de você. Ela não disse isso. Ela disse, eita, ele estava... A Mirtes, quando descobre que é o filho dela, a patroa que botou no elevador, ela caiu na real, que o filho dela, né? Então, se fosse o contrário, se tivesse sido a Mirtes que tivesse colocado da patroa ou alguma amiga da patroa que tivesse deixado lá no elevador sozinho, tivesse acontecido isso, ela estaria presa. Primeiro que ela não ia ter dinheiro para pagar uma fiança de R$20.000, certo? E com certeza o valor estipulado porque é uma mulher negra, ou seja, para dificultar, inclusive, que se fizessem pagar a liberdade provisória dela.
não vai ser julgada por um júri popular, né? Ela vai homicídio culposo, né? Aqui tem que contar. E dois advogados criminalistas que a Natrade conversou, disse isso aí cabe sim um dolo eventual. Ou seja, mas ela assumiu o risco quando ela botou uma criança sozinha dentro do elevador, né? 5 anos, abandono de incapaz, legislação que fala que criança com menos de 10 anos não pode andar sozinha, né? Ela simplesmente ignorou tudo isso. Ela não pode dizer que é uma pessoa leiga, que ela é advogada. Ela tem conhecimento, certo? Ela simplesmente ignorou. E por que ela ignorou? É aquela história, a casa grande achando que nós, mulheres, principalmente mulheres negras, estão para trabalhar e para servir a hora que eles quiserem. Então, a Mirtz não podia estar afastada, não podia estar em casa com o filho? Podia. Mas eles não deixaram, não permitiram. E assim como a Mirtz, tem milhões de trabalhadoras. Infelizmente, o trabalho doméstico ele tem muitas especificidades, inclusive uma que é a gente, sindicato, não poder, qualquer outra categoria, receber uma denúncia do funcionário, pode ir no local de trabalho, aquela denúncia que recebeu. A gente não pode. Então, isso também já dificulta muito. E não isso, mesmo tendo piadas, é aquela história, está no papel, mas o respeito ainda é mínimo, porque não tem fiscalização, porque mesmo que houvesse uma luta de classe, onde a classe menos, com poder econômico menor, ainda tem a agravante de ser maioria negra. Então, está tudo interligado, sabe? Se fosse o contrário, a Mirtz, com certeza, ela estaria na colônia. Então, é isso que dá estrutura ao racismo. É isso que dá estrutura ao racismo. Comete o dolo eventual, né? Está em casa, vai responder. Essas alturas já tem amigas dela da sociedade, faz milhares de comentários maldosos, né? Na internet. Teve uma que depois retirou a página porque é muito pesado. E é isso, a gente continua na luta, né? As leis são aprovadas. O ano passado mesmo são 190, que é aquela que fala que não é permitido assédio moral, não é permitido assédio sexual, não é permitido nenhum tipo de violência no local de trabalho. Isso aí é uma convenção geral para toda a classe trabalhadora. Uma convenção geral. E esse governo, será que ele ratifica? Tem várias outras convenções que são ferramentas para proteger a classe trabalhadora e o governo ignora. Não ratifica essa? Justamente eles que estão num espaço onde toda falta toda sorte de violência, toda falta de respeito às nossas lutas, é uma luta, sabe? É uma luta muito desigual, mas a gente não pode parar, porque se for achar, não vai mudar, não, vai mudar. Minha mãe dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu escuto isso. Então, quando chegou a primeira lei para as trabalhadoras domésticas, em 1972, num período de ditadura, teve gente que dizia para as dirigentes da época que na carteira doméstica vai tudo virar, desculpa a expressão, vai tudo virar puta na carteira doméstica. E a luta, a persistência daquelas mulheres mostrou que sim, que a gente merece, tem que ter nosso valor reconhecido. Então a gente não pode desistir. É uma constante na vida de toda a classe trabalhadora. Luísa, a live ela já está quase terminando em relação ao Instagram, que a gente está transmitindo lá. A gente ainda teria um tempinho aqui, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, porque a gente está gravando, né? Mas aí, como
então já vai concluir, né? Só comentando um pouquinho, dizer, né, que isso realmente é uma questão, né, que chocou a todos nós, que impactou dentro do Brasil, fora do Brasil, e coincidiu com vários outros casos, né, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, onde vidas negras, né, têm sido colocadas, né, as pessoas negras têm sido exterminadas, né? Então, essa situação realmente, cada vez que a gente escuta mais detalhes sobre o ocorrido nas Torres Gêmeas, mais a gente fica chocado, né? Quando você falou que o menino teve acesso aos condensadores de ar, porque foi colocado no elevador de serviço. Porque o elevador social não estaria, né, dando acesso facilitado a um local perigoso. Então, o elevador de serviço para uma criança ser colocada nele, por acaso a criança era a prestadora de serviço, né? Nesse caso especificamente, não.